Já tá conectando com o doutor. Aí, rapaz! Bom te ver! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. Você me escuta bem também? Oi? Tá saindo som? Você tá me escutando bem? Eu vou dar o microfone aqui. Oi? Oi? Agora deu. Eu te ouço. Eu também te ouço. E aí, pessoal? Rapaz! Oi, pessoal! Que legal estar aqui com você. Marcos também. Para quem não conhece, o Marcos Lobuzier trabalha super bem com oclusão, resolve um problemão de tudo, porque muitas vezes a gente, na verdade, a gente trata tudo da periodontia, tá tudo certo, e não resolve. Aí a gente precisa saber da oclusão, não tem como não saber. Ou tá tudo mais ou menos indo bem no tratamento periodontal, ou tá tudo bem, não tem placa, pronto, é uma bolsa profunda, lesão de furca, perda óssea. Mas eu vou deixar você falar. Conta aí pra nós. Conta aí, o que você tem de novo para falar? Olha, você tem uma semana? Olha, Cris, primeiro eu queria falar aqui, agradecer o convite, participar aqui com você dessa live, tá? Eu acredito muito que a relação de todas as matérias com os fundamentos básicos da odontologia sempre vão ser importantes para o resultado final de qualquer tratamento. Desde o tratamento restaurador básico, um tratamento preventivo básico, até mesmo tratamento mais comum, tratamentos de periodontia avançada, por exemplo, né? E eu fico muito feliz em ver assim, essa nova percepção da periodontia com relação a esse assunto da oclusão. Por algum tempo houve um gap muito grande de discussão em glória sobre essa relação entre as duas partes. E então fico muito feliz de saber que profissionais que ensinam, que educam os profissionais da área de periodontia começam a reparar que, poxa, não adianta você só ter a melhor técnica se falta algum fundamento, né? E isso, Cris, eu acho que é o que mais eu acredito ser relevante para os profissionais que estão te seguindo, os seus seguidores, seus alunos, porque eu vejo que o principal problema, sabe, Cris, de quando a gente falha ali num tipo de tratamento e principalmente no que se refere ao diagnóstico errado, a gente perde muito dinheiro, sabe? A gente perde muito dinheiro por causa dos retrabalhos, a gente perde muito dinheiro porque o paciente não confia em você, porque você propõe uma terapêutica e essa terapêutica ela não funciona. E tem um detalhe, Cris, alguns colegas têm uma percepção de que as coisas não têm problema. Mas às vezes ele tem essa percepção porque os pacientes não voltam para reclamar. O fato de você não ter pacientes reclamando não quer dizer que você teve sucesso. Né? Então, algumas percepções podem se tornar... Assim, a gente quer muito a manutenção. Então, no periodiário, assim, o foco é você ter taxa de retorno. Que você vai ter periodontia de sucesso e você vai saber se o seu tratamento deu certo, se você tem um retorno. Aí, se o paciente não volta, ele foi para outro. Claro. Exatamente. E, às vezes, o que eu mais percebo que a falha, normalmente, está no diagnóstico, de entender realmente a origem dos problemas. Né? Hoje, Cris, a gente vive um perfil de pacientes que você mandar o cara escovar os dentes e passar fio dental, não vai resolver o problema dele mais. Ele vai quebrar o dente, ele vai ter uma bolsa periodontal e um dente sem explicação, ele vai ter uma cárie e um molar que ele não consegue explicar, e você fala para ele, você não usou fio dental. Ele responde, poxa, mas eu não usei fio dental na boca inteira. Por que só esse dente tá com cárie, entendeu? Então, a gente tem um perfil de paciente diferente de 15 anos atrás. 15 anos atrás, a gente ainda fazia aquela famosa adequação do meio oral, fazia instrução de higiene oral. Claro que a gente ainda faz, é óbvio, né? Mas com uma necessidade muito menor,
no sentido de prevenção, inclusive a percepção de prevenção que a gente vai discutir durante a semana da desoclusão, que vai estar começando hoje, Cris, ela muda muito, né? Porque, no primeiro momento, a prevenção vem na nossa cabeça o quê? Passar fio dental, escovar os dentes e fazer uma profilaxia. E quantos pacientes não aparecem, às vezes, com uma endodontia num dente que não tinha nem cárie? Quantos pacientes não aparecem com periodontal e tem todas as condições favoráveis? Então, é essa nova discussão, sabe? Que eu acho que é isso que a gente tem que colocar na cabeça dos profissionais, dentistas, de todas as especialidades, que temos um novo perfil de pacientes aí em jogo e que a gente não foi treinado a cuidar, não é verdade? Exatamente, porque assim, então significa fio dental e escovar não é só isso, é isso aí, tem algo a mais. Quando os alunos periodiários ficam falando assim, mas é engraçado, ou quando o pessoal da peri fica falando, periodontia enxugar gelo que não resolve. Gente, porque não é só raspar, não é só passar fio dental, não é só escovar os dentes. E na semana da desoclusão, gente, quem está assistindo, assiste, porque vai conseguir esclarecer o que há de novo. Agora conta para nós aqui, Marcos, a gente tem a percepção que para a função está aumentando. Então, por exemplo, nesse novo perfil, sim, as pessoas estão escovando melhor, mas para a função está aumentando? É verdade essa nossa sensação? Então, Cris, o que está acontecendo, na verdade, não é que... É um conjunto de colocação. Porque, pensa bem, hoje, o perfil de paciente que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, que a ciência estava preocupada em tratar, eram as pessoas que não sabiam que tinham que escovar os dentes e que o açúcar noturno, principalmente, causava cárie, etc. Agora, a gente está com outro perfil de paciente. É um perfil de paciente que está mais ansioso. Existe uma epidemia de estresse e ansiedade na nossa geração. A nossa sociedade atual, ela exige muito do psicológico das pessoas, as redes sociais, a busca por uma manutenção no mercado, relacionamentos conjugais e familiares. Todas essas relações interpessoais, profissionais e pessoais das pessoas foram modificadas nos últimos anos. Basta você entender que uma situação como essa que a gente está fazendo agora, há 5 anos atrás não existia. Né? E hoje a gente consegue, nós dois aqui, eu em Brasília e você no interior de São Paulo, falamos para centenas de pessoas no Brasil ao redor dele. Então, assim, essa mudança de filosofia, né, de sociedade, veio junto com a ansiedade e também, né, a famosa parafunção ou o bruxismo de vigília ou acordado ou dormindo. Assim, o que importa que a gente precisa deixar claro é que não é que eu acredito sim que houve um aumento porque a gente tem mais pessoas hoje ansiosas do que antes, mas também a gente tem o advindo da própria qualidade de higiene no geral das pessoas, que faz com que elas percam menos dentes por cárie. E aí a questão física, da pérolas batendo em pérolas, a articulação, o músculo, o dente, essa questão física, ela começa a sobressair, porque você começa a ter um perfil de situação clínica que, se você não estiver preparado, você corre o risco, né, de passar vergonha com o seu paciente, porque ele vai chegar lá com uma demanda, e se ele for ter um aluno seu ou um aluno meu, se ele for no outro colega que não está preparado, pode ser que seja surpreendido com uma pergunta do tipo: poxa, você ainda acredita que a escova de dente causa recessão, retração gengival por si só? É óbvio que em situações extremas, claro que vai causar, né, Cris? Mas a gente não pode pegar uma exceção e colocar como regra, muito pelo contrário. Né? Eu vejo que a gente criou as exceções se tornaram regras, e isso tem sido um problema muito sério nos diagnósticos. E quando a gente começa a falar desse novo perfil de paciente, ele precisa entender que não precisa ir longe, né, Cris? A gente mesmo,
o que eu mais acho bacana no que eu ensino nos meus alunos é que boa parte dos alunos, olha o Alex aí, o Alex está aí, Alexandre, boa parte dos meus alunos, Cris, eles são dentistas, é óbvio, e eles estão atrás de se tratar. Eles têm problemas dentários, eles têm indicação de endodontia em dentes que não tem cárie, eles têm fratura de raiz, fratura de coroa, eles têm cárie, às vezes, como é que um dentista tem cárie no dia de hoje? Então, assim, o primeiro paciente que a grande maioria dos meus alunos tratam é assim mesmo. A prova... Perimplantite em dentista, perimplantite por trauma, bolsa isolada. E como eu, dentista, com bolsa aqui no molar. Ah, e escova, né? Escova, dentista. Como assim? Agora, quero reforçar uma coisa bem legal que você falou aqui, bem legal, tá? Da gente pensar na resolutividade. Então, hoje, não basta a gente pegar o paciente, fazer o tratamento, a gente tem que resolver. E tem que resolver de uma coisa assim, resolver de vez e de uma forma longeva. Porque senão, eu falo assim, ele vai começar a dança das cadeiras, né? Ele vem em você, daí você não resolveu, vai no outro. Não. De tudo que que a gente investe em marketing para ter o paciente na cadeira, a nossa proposta aqui no Periodiário é assim, é fidelizar, é manter, é ter um tratamento longevo, que dê certo, a gente vai manter em saúde, ele vai ser o nosso cliente fiel e mais do que tudo, nós vamos manter saúde. Ponto. Nós estamos sendo dentistas da doença, não precisamos ser dentistas da saúde. Aqui entra o que eu queria muito que você falasse, tá? Você trabalha num outro pedaço da odontologia que mantém a longevidade da coisa, né? Fala um pouco dessa tal da longevidade, que você fala tanto, que eu adoro. A grande sacada da longevidade é porque, assim, virou um grande mantra da odontologia relacionar sou dentista, tenho problema de bruxismo, estresse, retração, tem tudo. É uma realidade. A odontologia também sofre da doença, dessa doença que a gente tem, uma epidemia, tanto dos nós profissionais, quanto também dos nossos pacientes. Agora, a grande questão como a gente ter uma certa garantia de longevidade em pacientes com esse perfil da nossa ouvinte aqui, da Maria Amélia. Sabe, como garantir? Porque pensa comigo, chega um paciente com a boca toda estourada, tá bem? E esse paciente com a boca estourada, você imagina assim, poxa, se o que Deus fez ali, que é o melhor adesão, o melhor tudo, esmalte, dentina, se destruiu, imagina o que eu fizer de qualquer coisa que seja, de restauração de cerâmica, ou até uma cirurgia pério, ou até um tratamento pério. Então você fica muito ressabiado de que será que isso vai ter longevidade? O paciente chega com várias retrações, várias exceções em pontos específicos. Poxa, será que eu vou fazer ter longevidade? Só tem um jeito de interromper, Cris, esse ciclo restaurador infinito. E aí entra a questão do diagnóstico correto. Então, se você não identifica, não usa o articulador como uma ferramenta auxiliar do diagnóstico, se você não consegue usar as análises da dinâmica da mordida, porque a gente está muito acostumado a ver a oclusão com a boca fechada. O paciente morde, bate o carbono. Agora, e quando a boca está em dinâmica, quando ela está se movimentando, que é o que acontece durante a parafunção, para onde estão esses toques, como eles estão acontecendo, sabe, Cris? E aí, se você não diagnostica isso de forma correta, o que significa o correto? Existem umas regras objetivas, sabe? Porque uma coisa que eu até criei um podcast sobre isso, porque assim, Cris, o que a gente mais vê é um paciente que vai em 10 dentistas e tem 10 diagnósticos diferentes. E isso é um absurdo. Um absurdo porque o diagnóstico deveria ter uma lógica, uma razão e um objetivo, claro, que deveria ser replicável. Não 100%, ok, mas não era para ser como é hoje. Era para ter um padrão mínimo de lógica. E quando a gente começa a avaliar, buscar a longevidade, a gente precisa primeiro entender o problema, a origem do problema. Porque se você tratar só a consequência, você vai enxugar gelo.
né? Aquela história de pegar só o traficante e não pegar o usuário, não pegar o produtor, sabe? Aí você tem que ir na origem do problema, né? Então, quando a gente começa a pensar em longevidade, Cris, a palavra que vai garantir longevidade não é a famosa função. Eu tenho dito que vai manter a longevidade, chama equilíbrio. A palavra que vai mais ditar agora a regra da odontologia, a partir de 2020, você vai ver que a longevidade ela tem que estar associada principalmente ao equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, o equilíbrio da função, o equilíbrio da estética, o equilíbrio dos tecidos, o equilíbrio das forças nos dentes, porque toda a energia dissipada nos dentes através dos toques, ela tem uma forma de se distribuir dentro dos tecidos de sustentação, no caso o osso, o periodonto e a gengiva. Então, se você não entende isso, está fadado a um insucesso a longo prazo. Deixa eu falar uma coisa. Quando você fala no equilíbrio, e o novo paradigma da periodontia agora é o equilíbrio também. Então, assim, ó, o que é novo, nem é tão novo aí, faz uns 20 anos que tem, do periodiária, é entender, assim, que não é toda placa bacteriana que é ruim, porque tem, Sokransky em 85 já falou que, olha, a gente tem a maior parte das bactérias que elas são boas, só que às vezes a gente tem um super crescimento das ruins. O que a gente faz para ter longevidade? Equilíbrio. Agora você vem e fala de equilíbrio também. Então, assim, é só tudo. Só tudo. É porque a gente caiu no mantra na odontologia que tudo é estética e função. E aí eu até questiono muito, tipo, função. Que função? Função que mastigar, sorrir ou falar? Sabe? Então, assim, se for essas três funções, até sem dente a gente faz isso. Ou o dente todo desequilibrado, você faz isso. Quando alguém fala, vamos trabalhar com estética e função, mas qual é a função que você está buscando? Porque, como a gente começou a falar, não só eu, mas todo um grupo, inclusive o Alex está aí, você sempre está ao vivo ainda também, começou a mostrar para o mundo odontológico que a função não é mastigar só, sorrir e falar. Porque a gente tem na cabeça que essas são as funções dos dentes, sorrir, falar, mastigar, e sendo que a gente tem que entender que o que a gente tem que preservar é o equilíbrio, porque sabe o que acontece, Cris? Um dente, estrutura dentária, ele, por exemplo, o dente molar, ele foi feito, desenhado para suportar forças oclusais. Todas as direções do ligamento periodontal, todo o tecido de sustentação ao redor, a questão de ter duas raízes inferiores, três superiores, não foi por acaso. Tá? Se você coloca isso num computador, no elementos finitos, que simula como que se distribui isso ao longo do dente, você vai ver que quem quer que tenha desenhado, eu acredito que tenha sido Deus, esses dentes, né, quando eles estão equilibrados, a força que leva ao inferior ao superior e se dissipa ao longo do dente, vai fazer com que esse dente dure muito ou pouco. Então, se o molar recebe força oclusal, está tudo programado. Sabe, eles gostam de dar exemplo seguinte: o esmalte é como se fosse uma mesa de vidro. E a dentina é como se fosse vários canudos, sabe aqueles canudinhos todos envinhados assim. Então, como é que Deus fez isso? O vidro aperta e sanfona aquele tanto de canudinho que está ligado por elástico, que são o ligamento periodontal, que também absorve. Então, tudo foi desenhado para absorver ao longo do dente a energia gerada por toque de dois vidros, sem que esses vidros se quebrassem. É de uma perfeição assim que chega a ser filosófica, de tanto que é interessante. Agora, em contrapartida... O colchãozinho do ligamento ainda. É isso mesmo. Que o ligamento é ele que vai fazer a ligação entre aquela estrutura dentária que tem um monte de canudinho com parede de concreto que é o osso. É ele que faz essa conexão, que é o ligamento periodontal. E aí o que acontece? Ele é uma golfose, ou seja, ele não está colado, não tem anquilose, né? Então tem isso. E não é à toa que tem isso. Só que tem um detalhe, Cris. Da mesma forma que tudo funciona perfeito quando existe um toque oclusal no molar, por exemplo, tudo funciona de forma totalmente irregular quando esse mesmo molar tem uma força lateral. Então, se você imaginar
um molar, uma mesa de vidro que era para receber uma força oclusal e ser totalmente equilibradamente distribuído, e esse mesmo molar, com essa mesma mesa de vidro, receber uma força lateral, ou seja, a mandíbula arrasta para o lado, ao invés de um canino que já foi desenhado para isso, receber a força, recebe um molar lá atrás, então o molar ele vai fazer esse movimento assim, ó, ele vai sofrer uma torção. E uma torção no molar, lá um segundo molar, por exemplo, essa torção vai levar o quê? Vai levar com que aquelas estruturas que foram desenhadas sofram. Então, a estrutura que está sendo comprimida, vai haver ali compressão do ligamento periodontal, da parte do vidro com o canudinho, vai sair as lascas, e do lado que estica, vai ter uma tensão periodontal, junto com a que a gente chama de craquelamento do esmalte. Então, pensa só isso, todos os dias, a pessoa apertando, rangendo, tocando nesses molares com forças laterais. Então, o molar, ele vai sofrer consequências, às vezes, literalmente, assim, ele não, irreparáveis, às vezes. E aí você encontra um paciente que tem uma bolsa periodontal por causa daquela compressão, sabe? Ou seja, está comprimindo, está gerando. Aí o que acontece? É óbvio que esse tipo de imagem, né, Cris, se houver contaminação bacteriana, que vai estar muito mais propício do que o molar do lado que não tem esse toque. Se o molar do lado não tiver esse toque, ele vai ficar lindo, enquanto que esse molar que está com esse toque lateral, ele vai sofrer. E se ele sofrer, alguém vai pagar o preço, Cris. E dependendo do tipo fenótipo periodontal, se for delgado, por exemplo, vai ter uma retração, vai ter uma exposição radicular, vai ter uma exposição de cimento, vai ter um monte de consequências. Se o fenótipo for espesso, você vai ter espessamento do ligamento periodontal, contaminação bacteriana, bolsa, né? Então, e às vezes, o próprio o dente, ele tem uma estruturação tão boa periodontal que aí não acontece nada periodontal. Sabe o que acontece? Destrói a coroa, a câmara pulpar vai envelhecendo. Então, assim, então você tem alguém vai pagar o preço. Você tem uma pessoa que tem um bócio vestibular, sabe? Aqueles excessos de osso no vestibular de um superior, por exemplo, esse cara não vai ter nunca uma bolsa periodontal. Em contrapartida, não, ele pode ter. Não, ele pode ter, se ele for. Não, ele pode. Mas eu digo assim, mas por outro motivo, mas por esse motivo de força lateral, no que eu estou falando, ele pode ter, claro. Eu digo assim, mas na força lateral vai mais fácil destruir a coroa por causa daquele excesso de cimento ali ao redor que é o osso. É mais fácil, claro, por outros motivos pode acontecer, mas por esse motivo de força lateral, é mais fácil destruir a coroa. E o cara tá com os cotoquinhos, sabe que esse paciente chega só os cotocos de dente, não tem nenhuma bolsa periodontal, nem retração o cara tem. Já viu? Agora, aqui onde o periodonto é fino, aqui dá muito. Muito. Agora, eu quero que você fale assim, não pode ir embora, não pode terminar sem você esclarecer assim, ó. A minha audiência gosta de pério, tá? Então, eu preciso que você coloque assim, então... Para eu fazer um diagnóstico legal, tá? Minha audiência faz pério. Por onde eu começo? Claro, vai assistir sua aula, né? Dá uma prévia. O que você vai falar? Olha, o que eu faço para eu fazer um diagnóstico legal? Olha, Cris, é o seguinte. Eu tenho muitos alunos periodontistas, inclusive alguns alunos seus que você já indicou, e eles ficam muito fascinados, principalmente com a ideia de você conseguir enxergar essa origem. Tudo que a gente está falando aqui é para embasar o seguinte: como é que eu consigo enxergar isso? Porque, falando de forma teórica, do jeito que a gente está conversando, é bonito e é fácil de entender. Mas na hora da hora H mesmo, como é que a gente enxerga isso? E eu já vou muito de cara numa coisa que muita gente não faz, Cris, de imediato. É muito comum as pessoas... fazerem diagnóstico, por exemplo, vou falar de pério específico, fazerem diagnóstico de pério específico e olharem o quê? Ou o dente isolado, manda o paciente abrir a boca. Né? Abre a boca, deixa eu ver. Vai sondar. Não que não tenha que fazer isso, tá? Tem que fazer. Só estou dizendo que para aí. Sonda e para aí.
né? No máximo que a pessoa faz é fazer o quê? Bate um carbono. Não é assim? Aonde que está a dica de ouro que eu já vou passar para os seus alunos, para a sua audiência, que já vai mudar muito a partir de amanhã? Sabe que é uma coisa muito simples, que não precisa investir em nada. É só você pegar um afastador de boca, o seu celular e filmar os movimentos. Fala assim para o seu paciente, ó, ô, seu Antônio, morde. Deixa ele, não explica como é que é para morder, não explica nada, só pede para ele morder. Morde. Ok. Agora, seu Antônio, arrasta para a direita. Manda ele mandar a mandíbula para a direita. Agora arrasta para a esquerda. Manda ele arrastar para a esquerda. Agora arrasta para frente. Você filmando. Aí, quando você fizer isso, e na mesma hora ali, talvez, como você não tem muito treino, deixa o paciente embora, se for o caso. Ó, tudo bem, vou pensar. Depois você olha a filmagem com calma. E aí, você vai começar a ver que não é por acaso que algumas lesões aparecem na boca do paciente. Só de analisar a dinâmica. Tá muito grande, né? Só de analisar a dinâmica, tá, da boca, sem ali nem precisar ainda montar um articulador, tá? Só de você analisar a dinâmica, porque a gente não é treinado a ver isso, Cris. A gente é treinado a o quê? A olhar dentes isolados, ou o conjunto de dentes arcadas, e depois a gente vê a boca fechada. Vê se está em classe 1, está em classe 1. Inclusive eu fiz um post hoje que é classe 1, né? Oclusão perfeita, esconde um desastre. Às vezes a gente tem a oclusão está perfeita, mas a relação entre esses dentes, quando começa a acontecer movimentos, Cris, gera uma sequência inimaginável de problemas. Né? Então o paciente chega com dor no dente, fratura de cúspide, chega com endodontia, chega com a pele, chega, a oclusão está perfeita, o paciente escova bem, ele chega com esses problemas. Então a primeira dica que eu posso dar para vocês, que não custa nada, e amanhã vocês vão fazer, eu quero que vocês já dê a resposta no feedback aqui para a Cris, para ver se isso mesmo já deu uma clareada. Mas é para assistir a semana também, né? Não, é fazer o vídeo. Agora eu vou falar sobre a semana. Agora, para você entender o que você precisa enxergar nesse vídeo, porque você vai filmar, certo? Você vai filmar o paciente fazendo os movimentos. Agora, o que realmente você precisa ver? Essa resposta, Cris, eu dou durante a semana de oclusão. Eu mostro na prática, através de diversos casos clínicos. Eu mostro mais de 15 casos clínicos nessas aulas. Na verdade, a semana de oclusão, o que a gente fez, Cris? Então, assim, o que a gente faz? A gente tem que pegar o seguinte, na aula, na semana de oclusão, a gente foca. O nosso foco é assim, eu fiz uma aula, só que eu gravei em alta produção, sabe? De uma forma muito mais, aparecendo umas minisséries Netflix, em 4 episódios, onde realmente eu mostro um passo a passo de o que você precisa enxergar e investindo pouco. Porque assim, eu trabalho aqui em Brasília e quem me conhece, né, você já me conhece, sabe que a gente trabalha com alta tecnologia, com CAD/CAM, com impressora 3D, com análise tomográficas misturado com tudo. Só que, para você enxergar isso, você só precisa de ter um celular, o conhecimento, que eu vou passar isso melhor, que hoje é óbvio que nessa live a gente não consegue passar tudo, e principalmente o uso, sabe de quê? Do articulador. Tá? O articulador, ele é um dispositivo, Cris, que ajuda demais os periodontistas. Eu tenho uma professora de pério na faculdade do Rio de Janeiro, inclusive ela até aparece lá no meu vídeo. Ela é professora de pério na faculdade do Rio de Janeiro, na universidade, na UERJ, e ela simplesmente causou uma revolução lá, porque a prótese e a dentística meio que abandonaram o uso do articulador. E de repente chegou a professora de pério, que a princípio, dentro da percepção de algumas pessoas, não tem nada a ver, mas tem muito a ver, ela começou a fazer com que os pacientes da graduação, ou os alunos da graduação, começassem a montar os casos no articulador para fazer diagnósticos, para poder enxergar de forma tridimensional o paciente e, principalmente,
saber o que significa os dois eus. Os dois eus é um princípio muito forte dentro do que a gente ensina na segunda oclusão, que simplesmente é o que transforma a visão da pessoa. Quando a pessoa aprende a enxergar os dois eus, ela realmente nunca mais deixa de ver o que precisa ser visto. Então, assim, uma das coisas que eu prezo muito é o que você fala, melhorar o desempenho, alta performance, diminuir as horas clínicas, aumentar a sua rentabilidade. E sabe aonde que estão os melhores resultados, Cris? Nos casos complexos que normalmente a gente deixa passar por se sentir inseguro para tratar. Então chega aquele paciente que tem uma boca toda destruída, e eu falo isso no bom sentido, todo paciente que chega com a boca destruída, se você não se sentir apto a enxergar o porquê que aquela boca está destruída, e aí você pode correr o risco de se sentir inseguro, que é o que mais acontece. E aí vem a questão do uso do articulador. E sabe por que eu gosto de indicar o articulador, Cris? Porque ele é barato, ele custa R$1.000 e poucos, você compra uma vez só. Ele é super simples de usar, porque qualquer dentista, de qualquer especialidade, de qualquer tempo de formado, pergunta-me como é que eu sei disso, porque eu tenho mais de 1.000 alunos no meu curso, né? Então a gente tem todo tipo, dentista do trabalho, que está estourando. Eu encontrei no evento que a gente estava esse final de semana, Cris, um aluno meu que é radiologista, que está montando os articuladores para fazer diagnóstico dos casos dos dentistas lá em Uberaba, que está causando uma revolução brutal, justamente por conta dessa questão do diagnóstico. Então, assim, a partir do momento que você começa a mudar, sabe, o seu diagnóstico, peraí, primeira consulta, o que eu faço? Poxa, primeira consulta, você filma a boca do paciente. Por quê? Porque você não vai lembrar de tudo depois. É óbvio que com treino você acaba lembrando, mas no começo é bom fazer o quê? É bom você pegar e filmar, guarda essa imagem, aí você vai aprendendo segunda oclusão. Quem está pedindo o link aqui, a Cris vai mandar um link no e-mail de vocês, nos alunos. Se você não é aluno, pede para a Cris, manda um direct para ela, tá? Ela vai mandar todo o link de como você se inscrever, de como é que funciona, ela vai explicar tudo para todo mundo, tá? Então não precisa ficar preocupado, né? A Cris vai mandar tudo aí, e se alguém também tiver alguma dúvida, pode mandar a dúvida no meu direct também, que a gente vai estar resolvendo isso. Mas o importante, Cris, é assim, a gente precisa entender duas coisas. O diagnóstico, ele é o que bombeia sangue por todo o nosso sistema como um consultório, Cris. Então, por exemplo, às vezes o colega é periodontista, mas ele tem um protesista na clínica. Se os dois não se comunicarem bem, todo mundo sai perdendo. Sabe? Se a comunicação não estiver muito boa, e nada como uma coisa objetiva, clara, para fazer que todo mundo converse igual. Então, assim, o articulador... O que as pessoas vão falar da objeção do articulador, né? Porque daí as pessoas pensam assim, eu não, meio que por desconhecimento, não sabe usar, acha que aquilo vai gastar tempo clínico, você vai perder dinheiro, porque você está perdendo tempo para montar. Agora, tem outra pergunta que eu queria que você respondesse. Certamente houve mudanças tecnológicas para essa montagem ficar mais rápida também, né? Mais ágil. É isso que eu quero saber. Vamos falar sobre o articulador. Sobre o povo que não quer usar, tá? Não, é assim. Eu sei como é que a galera não quer usar, porque eu também não queria antigamente. Mas assim, sabe por que a gente não quer usar? Porque todas as indicações que a gente escutou durante a graduação, durante as pós-graduações, são motivos e indicações que são totalmente inúteis. Por exemplo, você aprendeu a montar o articulador para mandar para o laboratório, né? Então, qual que era a função do articulador até pouco tempo atrás? Uma comunicação melhor com o laboratório, né? Basicamente, é isso, seja para a prótese total, não é mesmo? Seja para fazer uma reabilitação grande. Então, para que às vezes as pessoas aprenderam a montar no articulador? As poucas que aprenderam, ou até aquelas que gostariam de aprender, escutaram. Para que serve o articulador? Você vai fazer um trabalho protético grande, normalmente são casos grandes, você molda a mão no articulador e manda para o laboratório. E qual que era a promessa? Promessa é que, se você fizer desse jeito, o trabalho vai chegar e você vai jogar na boca do paciente, vai estar tudo pronto. Só que o que acontecia? Nunca estava pronto. Sempre precisava de ajustes,
E aí isso desanimava as pessoas. Então, se você imaginar, por exemplo, um periodontista que não vai fazer uma reabilitação, né? Estou considerando que não vá, o que ele vai pensar? Poxa, para que eu vou aprender fazer isso se eu não vou mandar nada para o laboratório? Para que eu vou... Porque eu vejo assim, o cara é odontopediatra, o cara é periodontista, o cara é endodontista. Aí vai, todas as especialidades que não fazem tratamentos reabilitadores como rotina. Na cabeça dessas pessoas, eles pensam assim, para que eu vou montar um articulador se eu não vou mandar nada para o laboratório? E é exatamente isso que eu mostro nas semanas de oclusão, como você vai usar esse equipamento para fazer diagnóstico. Ou seja, olha que diferença. Não é pegar o articulador para mandar para o laboratório que já está finalizando um tratamento. É antes de pôr a broca, de pôr a lima, de pôr a cureta, de pôr a espátula de resina, antes de pôr o primeiro ataque ácido, você utilizar no diagnóstico. E então muda muito a percepção. Tanto é, Cris, que quando você está na graduação, ou nós estivermos na graduação, nos cursos de pós-graduação, quando é que o professor falava de oclusão? Sempre no final, não é verdade? Tipo assim, olha, Cris, terminou a restauração? Terminei. Agora checa a oclusão. E aí o que você fazia? Batia o carbono e olhava onde estava alto. É isso que na grande maioria dos dentistas é estudar a oclusão. Ou seja, no final bate o carbono. E o articulador entra na mesma lógica. Tá? Então, assim, hoje eu posso te afirmar, depois de tantos alunos e tanta gente que ensinam gratuitamente isso, tá? Montagem de articulador do jeito ideal para fazer diagnóstico, ensino gratuitamente. As pessoas que quiserem aprender isso, na semana de oclusão vai estar lá mostrando, mas não precisa se preocupar. Isso aí é uma coisa que eu faço questão que todo mundo aprenda. E um aluno bem treinado, que não montar o articulador, ele monta um articulador nos primeiros vezes já em 15 minutos. Só que, mesmo que, agora presta atenção, gente, mesmo que demorasse meia hora para montar o articulador, se eu te disser o seguinte, sem articulador, você vai fazer um orçamento de R$1.000. Com articulador, você vai fazer um orçamento de 50. Vale a pena esperar esse meia hora ou não vale? E como é que eu sei disso? Durante a semana da oclusão, eu tenho dezenas, não é um não, dezenas de testemunhos de alunos que realmente conseguiram fechar, se sentiram seguros a fazer tratamentos, a oferecer tratamentos de valores altos, de 40, 50, 60 mil, depois que aprenderam a mexer com o articulador. E tem um detalhe, Cris, que é muito importante. Para quem é periodontista e se sinta limitado, porque, poxa, eu só sei raspar e fazer cirurgia, eu não sei mexer com prótese, eu não sei mexer com resina. Vai aí uma dica muito importante. A gente, dentro desse conjunto de coisas que a gente faz, eu gosto de dizer que a gente começa a formar dentistas maestros. São dentistas maestros. Cris? Você está me ouvindo? Oi? Opa, voltou. Ó, está me ouvindo, Cris? Tô. Tá. Então a gente chama de dentistas... Não, então, a gente chama de dentistas maestros. O que são dentistas maestros? São profissionais que aprendem esse método a planejar casos complexos e convidam outras pessoas para fazer os procedimentos que são inerentes. Por exemplo, às vezes você é periodontista, você faz prevenção e você faz o básico e está tudo certo, tá? Mas se você aprende uma forma de fazer um diagnóstico, um planejamento maior, tá, Cris? O que esse periodontista faz? Quantas pessoas, vocês que estão escutando a gente, conhecem que sabem preparar bem? Quantas pessoas... O periodontista, ele compõe equipes. Ou ele faz tudo, ou geralmente ele está numa equipe, ou, por exemplo, teve uma perimplantite relacionada com uma má oclusão, ou ele... Aí, por exemplo, por que uma perimplantite dá num lugar e não dá no outro? Pode ter causas locais, mas pode ter causas oclusais. Então, é para todo mundo, não importa. Tá todo mundo interligado. Mas, Cris, eu vou dar um nicho de mercado, vou dar uma dica de nicho de mercado. Escuta só. O que o periodontista pode fazer? Tá?
Ele pode muito bem pegar esse paciente que chega lá para fazer uma profilaxia e você aprende, porque eu ensino isso, a olhar os sinais e sintomas de desoclusão desequilibrada. Esse periodontista faz o planejamento e distribui e ganha em cima do valor final do tratamento. Ele começa a virar um maestro dentro da equipe. Tá entendendo? Nicho de mercado. Ou seja, você trabalha numa equipe de 15 profissionais, 10 profissionais, 5 profissionais, é só ele começar a chamar para si, porque quem é o melhor profissional para fazer uma indicação de um caso de planejamento assim? É o periodontista que recebe o paciente no dia a dia, que chega o paciente às vezes que não tem nada visível. É o começo. E se você aprende a enxergar o que realmente você precisa ver, aí você ganha um nicho de mercado que eu vejo tem muitos. Eu recebi uma ligação hoje, e é verdade isso, de um paciente que chama Roberto, que é no interior de São Paulo também, não, de São Paulo capital, tá? E ele simplesmente é o seguinte, o que ele falou para fazer? Meu método, tá? Ele já montou, isso tem 6 meses, 150 casos no articulador. E ele mesmo só faz o básico. A equipe, ele passa para a equipe fazer as coisas. Então, assim, pensa, alguém que prepara bem, você conhece um monte. Alguém que faz um bom cirurgia de implante, você conhece um monte. Alguém que faz resina bem feita, você conhece um monte. Agora, quais são os profissionais que se sentem seguros para pegar casos mais complexos e se tornar um dentista maestro para fazer as coisas funcionarem? Então, assim, é uma dica que vai muito bem nisso. Aí, a outra coisa, assim, pensando em longevidade, pensando em diagnóstico, o ruim é assim, a gente trabalha com muita prevenção. Aí você fala, paciente, você vai vir aqui para não ter problema, mas daqui meio ano rachou o dente. Doutor, esse dente aqui fiz coroa, quebrou. Porque quebrou. Então, isso, a gente vai conseguir trazer a confiança de que aqui, olha, por esse motivo, você vai fazer isso antes de quebrar, né? Essa nova percepção do que é, tá? A nova prevenção nesse perfil de pacientes. Esse novo perfil de pacientes, ele gera, tá, uma nova demanda. E essa nova demanda gera uma nova visão de prevenção. Tá? No nossa semana de oclusão, tem um caso de uma paciente que ela chegou lá para fazer uma prevenção básica. Parecia uma classe 1. Só que eu olhei para a boca dela e falei assim, olha, dona Anne, isso aqui é o seguinte, parece que está tudo bem, mas está uma casa de palha. O próximo dente que vai quebrar é esse aqui, por causa disso, disso, disso. E aí eu expliquei um monte de coisa para ela. Ela saiu de lá assim, tá bom, tudo bem, foi embora. O que aconteceu? O tal do dente quebrou 2 anos depois. E ela foi em outros dentistas e outros dentistas falaram, é o tal do bruxismo. Só que, gente, não adianta culpar o bruxismo. O bruxismo virou a virose da odontologia. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Sabe, o bruxismo, ele não quebra dente. O que quebra dente é dente com dente. Pega uma pessoa banguela da arcada inferior, manda o cara ranger. Vê se vai quebrar algum dente. Entendeu? Não vai quebrar o dente, tá entendendo? O que quebra... É claro que a atividade parafuncional é uma atividade que vai gerar um estresse no dente. Ok, mas se ele estiver equilibrado, se ele estiver protegido, não vai acontecer nada. Entendeu? Então, assim... Ou seja, existe como contornar essa virose, essa pandemia, né? Não adianta falar que o paciente, essas coisas acontecem e ele acha que é inevitável. E aí você vai ganhar o seu paciente pela confiança que você vai... Eu sei o que você tem, eu sei o que você terá e eu sei onde você vai mexer para você não ter. Eu falo assim, na pério é igual seguro de carro, é igual manutenção preventiva. A gente sabe que no X quilômetro vai acontecer isso, no X quilômetro vai acontecer isso. Então, na pério a gente antecipa. Agora, com a oclusão e com o articulador, então você está falando assim, então nós temos uma bola de cristal mesmo, né? E uma bola de cristal rentável.
E o melhor, Cris, você vai indicar tratamentos que você faria na sua própria boca. Porque a colega que falou aí que tem vários problemas na sua própria boca, quanto ela pagaria para ter certeza do que precisa ser feito na boca dela? Quanto ela pagaria para ter convicção de que ela fosse fazer na boca dela, enquanto dentista, não só ficasse bonito, mas que te causasse conforto e durasse muito tempo? É só você que está tentando fazer essa reflexão. Você sabe que eu falo a mesma coisa, assim, ó, quanto você pagaria para o dentista que vai falar, então vamos falar da pele, né, do suscetível, quanto você pagaria para o dentista que falou assim, eu sei como você não vai ter mais doença periodontal, eu sei o que você vai fazer para não ter. Essa é a pegada do periodiário. Então eu preciso dizer que eu amei, porque assim, ó, é a mesma linha de pensamento, só que eu trabalho com o cara suscetível a pério, né? E, claro, e sempre tem que estar conclusão. Mas é isso, a gente está muito assim, apareceu, trata. O novo olhar é enxergar além e falar assim, paciente, eu sei o que você tem e eu sei o que você tem que fazer para não ter. Pronto, quanto que vale esse profissional, né? Exato, e tem um detalhe nisso, que às vezes, o que eu mais escuto dos meus alunos é que o paciente não está preparado para receber essa informação. Ele pode até assustar, porque ele vai em 50 dentistas e 50 falam que é assim mesmo. De repente fala um que não é, ele pode até achar estranho no começo, mas eu garanto para vocês, dentro da experiência de mais de 1.000 alunos que eu tenho, o paciente volta, e ele não volta só fiel, ele volta fã. Porque ele vai falar assim, nossa, nunca ninguém me falou algo tão desse jeito, tão esclarecedor. E tudo baseado em coisas objetivas. Ou seja, sabe, eu gosto de dizer assim, eu tenho orgulho de dizer que se um paciente vier no meu consultório e for em qualquer aluno meu, ele vai ter o mesmo diagnóstico. Entendeu? Então, assim, e é isso que eu vejo que a odontologia precisa. Sabe, é isso que a gente precisa colocar na nossa profissão. Uma objetividade. É óbvio que a gente tem situações extremas, pacientes que têm problemas sistêmicos, por exemplo, a gente tem áreas da odontologia como do orofacial, a DTM, a gente tem a parte de estomatologia, que não tem justificativa nenhuma, acontece do nada. Eu sei disso, né? Mas tirando essas, todas as outras têm explicação. Aí tem a medicina periodontal, que também trabalha o envolvimento sistêmico. Pronto, aqui no Periodiário nós falamos isso. Então, assim, sim, conhecimento é visão de longo prazo, conhecimento é poder na odontologia, é só tudo isso, né? Eu acho que é uma oportunidade muito legal, tá, de você estar abrindo aqui a sua audiência, falando com seus alunos, falando com os colegas que são basicamente periodontistas, muitas vezes não só pério, às vezes faz outras especialidades, mas gosta mais da pério. E sabe por que eu estava falando do dentista maestro? Porque tem gente que ama a pério, mas quer ser remunerado por mais. Aí ela acaba se sujeitando a fazer outras especialidades, pensando que isso vai te dar um retorno financeiro. Só que aí faz as outras especialidades com menos amor do que faz a pério. Então, assim, o que eu gosto de dizer do dentista maestro, do dentista que vai coordenar toda uma orquestra de profissionais, o principal ponto, Cris, é o seguinte: se você gosta de ser pério, então você vai ser pério, mas você pode e deve ter uma carta na manga de como aumentar o seu faturamento, falando de dinheiro no bolso, sabe? Como sem precisar começar do zero a lente de contato. Entendeu? E às vezes a pessoa nem gosta disso, né? Nem a vocação. É isso. Rapaz, vai cair daqui a pouco. É a vocação dela. Me dá uma palavra final aqui. Oi. Me dá uma palavra final. Olha, gente, assiste essa semana, que é joia. Gente, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu realmente acho que se vocês participarem dessa semana de otusão, simplesmente vocês só têm a ganhar. Primeiro, que ela é totalmente gratuita, sabe? Segundo, ela é online, você faz aí essa semana. Terceiro,
tá aí com suporte, né, com apoio, o aporte da Cris, que é uma pessoa que vocês já confiam. Né? A Cris não iria expor a sua audiência, seus alunos, as pessoas que a seguem, para uma aventura ou algo que realmente... Ó a Carol aí, minha aluna. Carol, é ou não é, Carol? Depois a Carol fala aí. Então, assim, eu tenho certeza que o que você está propondo para os seus alunos, sabe, é algo que vai contribuir. E outra coisa importante que para a gente encerrar, tá, é assim, peçam para a Cris o link para participarem. A Cris tem o melhor link para se inscrever na Semana de Oclusão, precisa acompanharem. Tá? Então, assim, simplesmente ela vai fazer com que vocês mudem. Não é esse exagero, é simplesmente porque você pode ter uma oportunidade financeira na sua frente, você pode ter uma oportunidade profissional na sua frente, você pode ter uma oportunidade de aumentar seus conhecimentos desde na pele, desde ampliar sua visão e, de repente, em 2020, você colocar mais uma forma de aumentar seu faturamento, sem precisar, inclusive, Cris, aprender novas coisas, sem precisar aprender necessariamente, tá, outras técnicas. Você pode simplesmente aperfeiçoar sua pele e aperfeiçoar o diagnóstico, que é ótimo para a pele, e aprender planejamentos, que eu ensino isso de forma muito fácil, dá para entender muito bem, e aí a pessoa que quiser isso vai conseguir, vai atingir todos esses objetivos. Muito simples e muito rápido. Eu tenho certeza que esse nossa live aqui vai repercutir, tá? Eu espero, ó, do México, tá? Que bom, vamos nessa, tá? Eu queria agradecer mais uma vez, Cris, esses momentos que a gente teve aqui, tá? Foi maravilhoso. Eu vejo que você tem, assim, uma autoridade muito grande, ajuda os periodontistas a viverem da pele, e se depender de mim, os periodontistas vão continuar vivendo da pele, fazendo o que amam, mas ganhando mais, através de indicar tratamentos que às vezes eles não sabem fazer, mas saber preparar, tem muitas pessoas que sabem. Agora, saber planejar com uma clareza e com segurança, Cris, são poucos. Então, mais uma vez, parabéns. Quem quiser participar da Semana de Oclusão, conversa com a Cris, manda um direct para ela. Eu tenho certeza que ela vai mandar um WhatsApp para os grupos dela. Eu até estou gravando essa live, depois eu vou te mandar, Cris, para você compartilhar com seus alunos, tá? Vai ser um prazer encontrar os pério de área lá, os pério de sucesso, todos que estiverem lá, pode mandar um oi para mim, que eu vou ter um prazer, inclusive fazer um convite especial para você e para toda a sua audiência. Amanhã é o meu aniversário. E eu vou estar numa live mega especial de 6 às 8 da noite, de 18 às 20. Então, assim, todos vocês estão convidados, eu vou falar mais um pouco sobre isso, né? Faz parte da programação da Semana de Desoclusão essa festa online amanhã. Então, vocês e sua audiência estão mega convidados a participar desse aulão amanhã. E, claro, né, vai ser muito importante vocês se inscreverem para a Semana de Desoclusão para acompanhar o filme e depois contar para a Cris o que vocês acharam. Tenho certeza que a Cris ela vai adorar receber esse feedback. Legal. Obrigada pela generosidade, tá? Nós vamos fazer uma semana da desoclusão e, assim, vou postar um monte de coisas relacionadas da pericoclusão, que eu acabo fazendo postagens temáticas dessa semana. Nós vamos aprofundar esse negócio aí. Ó, muito obrigada, gratidão, sucesso.